Você já se perguntou de onde surgiram as unidades de medidas que utiliza? Você não faz ideia de quem foram essas pessoas? Nós do Progressão e Expansão trouxemos 3 cientistas com contribuições importantes que foram homenageados com seus nomes, no qual você já estudou ou usou e não faz ideia de quem foram. Se você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like e agora vamos para os nomes que tornaram unidades de grandezas físicas. Primeira posição, Alessandro Volta. Nasceu na cidade italiana de Como. Alessandro, aos 18 anos, já estava realizando experimentos elétricos e se correspondendo com seus maiores investigadores europeus no ramo da eletricidade. Em 1782, ele se tornou professor de física na Universidade de Pádua, onde se envolveu com outro bem conhecido pioneiro da eletricidade, Luigi Galvani, professor de anatomia em Bolonha. Os experimentos de Galvani com sapos levaram a acreditar que a corrente elétrica fosse eletricidade animal, gerada pelo próprio organismo. Alessandro Volta, por outro lado, sustentava que a corrente elétrica era eletricidade metálica, cuja fonte eram os metais diferentes amarrados às pernas dos sapos, de que Galvani utilizou. Ambos estavam certos. Existe sim uma eletricidade animal, e Galvani se tornou famoso como fundador da fisiologia neural. Porém, a teoria do circuito elétrico teve início em 20 de março de 1800, quando Alessandro Volta anunciou sua invenção da bateria elétrica. Esse dispositivo possibilitou a Alessandro Volta a produzir corrente elétrica com fluxo contínuo e permanente de eletricidade em oposição à eletricidade estática produzida pelas máquinas elétricas até então existentes. E assim, Alessandro Volta revolucionou o uso da eletricidade e forneceu ao mundo uma de suas maiores conquistas, a corrente elétrica. E ele foi homenageado 54 anos após sua morte, quando a unidade de força eletromotriz, ou a tensão elétrica que conhecemos, foi oficialmente denominada como volt. Esta circulação interminável de fluido elétrico pode parecer um contrassenso, mas no entanto ela é verdadeira e real e você pode senti-la com suas mãos. Segunda posição, André-Marie Ampère. André-Marie Ampère nasceu em Lyon, na França. Desde criança sempre gostou da leitura e aos 12 anos já havia lido todos os livros e trabalhos da biblioteca de seu pai. Em seguida, Ampère começou a frequentar a biblioteca de Lyon. E devido ao fato de que a maioria dos grandes livros matemáticos serem escritos em latim, Ampère aprendeu o idioma em algumas semanas e tornou-se um perito em latim. Anos à frente, Ampère tornou-se professor de matemática na Academia Francesa de Ciências. E foi em 11 de setembro de 1820 que Ampère presenciou o anúncio do grande físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, de que a corrente elétrica produz um efeito magnético. Depois dessa apresentação, Ampère não aguentou de empolgação e refez o experimento para poder desenvolver conceitos matemáticos que pudessem explicar o magnetismo produzido por Ørsted. Com isso, Ampère descobriu que a corrente elétrica em 2 fios paralelos exerce força magnética mútua. Isto posto, Ampère foi um brilhante e produtivo cientista. Formulou muitas leis da eletricidade e do magnetismo. Ele foi o pai da eletrodinâmica. A unidade da corrente elétrica foi escolhida em sua homenagem em 1881 e desde então passamos a chamá-la de Ampère. Chamarei a primeira de tensão elétrica, volt, e a segunda de corrente elétrica, Ampère. Terceira posição, George Simon Ohm. George Simon Ohm nasceu na Alemanha, na região da Bavária, em Erlangen. Ohm abandonou cedo a Universidade de Erlangen, porém retornou em 1811 e lá obteve o seu doutorado e o primeiro de uma série de cargos como professor de matemática. Tais cargos não eram bem remunerados. Para melhorar sua condição financeira, Ohm passava a maior parte de seu tempo, quando não estava lecionando, trabalhando e pesquisando muito sobre eletricidade. E como resultado de seus esforços,
ele chegou à conclusão que a corrente elétrica através de um condutor entre dois pontos é diretamente proporcional à tensão elétrica entre esses pontos. Introduzindo uma constante de proporcionalidade, chegamos à famosa equação matemática que descreve a relação entre elas. I que é igual a V sobre R. A mais básica e mais amplamente aplicada das leis da eletricidade, a Lei de Ohm, publicada em 1827. Sem a Lei de Ohm, não poderíamos analisar a mais simples corrente elétrica de um circuito elétrico. Foi também homenageado após sua morte, quando Ohm foi escolhido como a unidade de resistência elétrica. Eu, com isso, apresento ao público a teoria da eletricidade elétrica, Lei de Ohm. Se você quiser aprender e entender melhor os trabalhos de Alessandro, André e George, acesse o link abaixo e amplie seus conhecimentos. Se você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like e comente quais famosos cientistas foram homenageados com seus nomes em grandezas físicas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.